O acordo entre as lideranças partidárias para deixar o segundo turno para as eleições do ano que vem esteve bem perto de ser fechado. Mas o PSDB não concordou e não se votou o tema. Agora à noite, o repórter Álvaro Pereira conversou com o líder do PFL, deputado José Lourenço. Pelo acordo fechado entre os principais líderes, os 2 turnos seriam mantidos no texto do projeto, mas não valeriam para as próximas eleições municipais. Deputado, por que não foi possível o acordo? Por que não foi possível convencer o PSDB? O PSDB tem uma visão própria da eleição. Ele acha que poderá, no segundo turno, ter vitórias que são impossíveis no primeiro. É uma visão que eu acho distorcida do quadro. No entanto, respeito às posições de cada partido. E acho que só poderemos resolver essa situação através do voto da maioria. E que não pode ser, não nos podemos cingir apenas a preceitos regimentais, impedindo assim que o país tenha de imediato decidido essa questão. E por que o PFL faz tanta questão de eleições em um turno só? Um prefeito eleito por maioria absoluta de votos, ele não teria mais poder para governar? Não, o problema não é o poder. Nunca ninguém no Brasil contestou a legitimidade ou a legalidade de qualquer mandato de prefeito do nosso país, ou de governador, até de presidente da República. Acho que o presidente não. Neste caso, eu entendo que o segundo turno, a maioria da nação ao seu lado, é muito importante. Mas eu acho que o jogo já começou e não temos mais o direito de mudar as regras do jogo quando já existem candidatos em todo o país, os candidatos estão em campanha e agora nós estabelecermos 2 turnos para a eleição de novembro. Acho que isso não deve ocorrer. Esta semana, o PFL fez uma proposta de acordo amplo ao PMDB. Os 2 partidos votariam juntos alguns temas polêmicos que ainda vão ser definidos nessa fase final da Constituinte. O PFL quer fazer um novo pacto com o PMDB? Não, nós queremos fazer um pacto para viabilizar a Constituição do nosso país. O problema da eleição de 2 turnos de eleição, o problema do GDF, são problemas secundários. Eu digo que são macros em função ou são micros em função dos macros problemas que nós temos na Constituição e no país. O texto tem certos aspectos que têm que ser revistos. E por isso o segundo turno. Eu acho que no campo econômico, por exemplo, quando nós não permitimos a compra de bens ou serviços de empresas estrangeiras pelo poder público, nós estamos dizendo ao capital estrangeiro para ele sair do Brasil e estamos dizendo muito mais àquele que possa pretender vir para o Brasil, se não venha não, porque nós não queremos. Isto, sem dúvida alguma, cria para o país seríssimos problemas e inviabiliza o nosso país. A direção do SERPRO confirmou a demissão de 340 grevistas. O movimento continua em Minas, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os funcionários em greve querem o pagamento da URP congelada de abril e maio, 15% de produtividade e o pagamento do resíduo de 26% de inflação do Plano Bresser. Com as demissões, a pauta de reivindicações aumentou. O comando de greve agora tem mais 3 itens na sua pauta: readmissão dos demitidos, abono dos dias parados e cancelamento das suspensões. Nós não queremos a greve, queremos o acordo, mas mantidas as demissões, nós manteremos a greve. Na verdade, o que se buscou foi proteger a empresa, proteger quem estava trabalhando. Porque os empregados que ficam no piquete, não vêm trabalhar, eles prejudicam aqueles que estão trabalhando. Então, às vezes, a decisão é complicada, mas nós veremos com muita atenção uma proposta nesse sentido, desde que a empresa volte imediatamente à normalidade. Os ministérios entregaram hoje ao Ministério do Planejamento os estudos sobre como vão se adaptar à Operação Desmonte. Agora, o Planejamento faz uma revisão, devolve aos ministérios e até o dia 31 o governo tem de submeter o novo orçamento ao Congresso. A vontade de cortar do Ministério do Planejamento se somou à disposição do novo ministro da Indústria e do Comércio de reformar a fundo vários órgãos do seu ministério. Vamos ver com Paulo Henrique Amorim. O ministro Roberto Cardoso Alves quer trocar a roupa da Embratur. Quer dar mais eficiência à empresa. Ele acha que turismo tem a ver com comércio e com indústria. E sobre o IAA? O ministro diz que quer acabar com os privilégios. Os preços para os produtores têm que ser fixados com justiça. Não importa se são produtores do Nordeste ou de São Paulo. E sobre o IBC? Bom, aí vai sair fumaça. O ministro diz que desde que o IBC foi criado, o Brasil só fez perder posição no mercado internacional. A ideia é extinguir o IBC e manter determinadas funções com o dinheiro do Funcafé. Manter as funções de armazenamento. Quer dizer,
Se depender do ministro, o IBC vira um armazém. Um armazém de luxo, mas um armazém. O ministro da Habitação, Prisco Viana, garante que com a Operação Desmonte Tudo, os programas de habitação com dinheiro da Caixa Econômica Federal, esses não serão alterados. Este ano ele vai gastar US$ 1,5 bilhão para financiar a construção de 500 mil unidades. Chega amanhã ao Brasil o respeitado jornalista americano Martin Meyer. Ele vem fazer várias conferências e numa delas ele vai abrir no dia 31 em São Paulo o Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial. Ele vai mostrar que hoje o maior desafio da economia mundial é vencer os japoneses. Os bancos que têm conta remunerada estão dando graças a Deus porque o governo só botou um imposto de renda no investimento. É isso mesmo, graças a Deus. É que os bancos que não têm conta remunerada fizeram uma pressão fortíssima para o governo simplesmente acabar com a conta remunerada. É a terra do vale tudo. O Ministério do Planejamento zerou o orçamento do IBC. A verba proposta para manter o IBC no ano que vem era de 10 bilhões de cruzados, mas o Instituto vai ter que ficar mesmo só com o dinheiro do Funcafé. E isso, na prática, inviabiliza a manutenção do IBC. Mais de 6 mil funcionários públicos que ocupam 2 empregos na administração federal de forma irregular estão sendo intimados a optar por um deles até o próximo dia 30. A informação é do ministro da Administração, Aloysio Alves. Segundo o ministro, existem 56 mil servidores com mais de um emprego, mas só 6.100 estão em situação irregular. Os outros são professores universitários, médicos e juízes que têm autorização legal para acumular cargos. O governo pode vender 10.600 imóveis funcionais a preços abaixo do mercado. É isso que determina um projeto levado hoje pelo ministro da Administração ao Palácio do Planalto. Os funcionários públicos da tabela permanente poderão se habilitar à compra. Eles vão ter financiamento da Caixa Econômica Federal. O objetivo do Ministério da Administração é acabar com a despesa da manutenção desses imóveis, que gerou um prejuízo de quase 600 milhões de cruzados só no primeiro semestre. O Fundo Monetário Internacional vai liberar na sexta-feira a primeira parcela do empréstimo stand-by de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. O valor da parcela é de 470 milhões de dólares. O dinheiro vai ser usado para pagar o empréstimo ponte que, há um mês, os países industrializados concederam ao Brasil. O FMI liberou o crédito porque o Brasil já conseguiu a adesão da maior parte dos bancos credores ao empréstimo de 5 bilhões e 200 milhões de dólares negociado com o comitê assessor. Com a liberação do empréstimo do FMI, o Clube de Paris também começa a liberar os créditos acertados no acordo. Já está praticamente pronto o decreto-lei que muda o imposto de renda no ano que vem. E ele deve ser baixado antes da promulgação da nova Constituição. Joelmir Betting. As mudanças do imposto de renda estão sendo festejadas por tributaristas, economistas e até por contribuintes, uma autêntica unanimidade nacional sobre matéria fiscal, nova façanha do leão. A reforma alivia a carga do salário, alarga o limite de isenção, simplifica a tributação e aproxima-se do regime ideal do recolhimento do imposto em bases correntes. Até mesmo a tributação dos juros da caderneta encontra apoio geral. É que só serão tributados os juros mensais acima de 60 OTNs, ou perto de 120 mil cruzados, agora em agosto. Isso exige um saldo mínimo de 24 milhões em uma ou em várias cadernetas, ou seja, contas do grande poupador que merece de fato pagar imposto. O governo não quer com isso aumentar a receita na tributação da caderneta. Ele quer apenas afastar da caderneta o capital dos grandes aplicadores. Um recurso que seria desviado para outros ativos financeiros já tributados, ou simplesmente retomaria a vocação primeira do capital, que é o investimento em produção. Afinal, a poupança que gira no mercado financeiro, sem gerar produto nem criar emprego, é da ordem de 160 bilhões de dólares nos cálculos do BN10, ou de 33 bilhões de dólares só no overnight. É que até aqui, o capital na produção paga mais imposto do que o dinheiro na especulação. Técnicos do Banco Central e da Receita Federal se reúnem amanhã para acertar a regulamentação do novo imposto de renda sobre as operações de curto prazo no mercado financeiro a partir de setembro. O governo vai mudar o imposto dos fundos ao portador
e vai criar um imposto para as contas bancárias remuneradas. O SEBRAE, Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa, fez hoje uma homenagem às pessoas que mais apoiaram o setor. A entrega das comendas foi em Brasília. Entre os homenageados estão o presidente da Confederação Nacional da Indústria, senador Albano Franco, e o presidente do Banco do Brasil, Mário Berá. Também foram homenageados deputados e jornalistas. A jornalista Tereza Valcácer, da Globotec, recebeu a comenda do presidente do SEBRAE, Paulo Lustosa. Também foram homenageados com a comenda a apresentadora do programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Cristina Prochaska, e o comentarista econômico da Rede Globo, Joelmir Betting. Um atentado à bomba contra um restaurante na África do Sul deixa 27 feridos. 3 jogadores deixam a seleção brasileira. Valdo e Ricardo já estão viajando para a Europa e Andrade embarca amanhã. São assuntos que você vai ver a seguir no nosso próximo bloco de notícias. Aguarde. A Organização Mundial de Saúde acredita que o número total de casos de AIDS no mundo já passa de 200 mil. A estimativa anterior era de 150 mil casos de AIDS, mas só 108 mil foram comunicados oficialmente à Organização Mundial de Saúde. A explosão de uma bomba destrói um restaurante e fere 25 pessoas da África do Sul. O restaurante vendia refeições rápidas na cidade de East London. A bomba explodiu ao meio-dia na hora de maior movimento. E um incêndio provocado pela explosão praticamente destruiu tudo. O governo racista acusa o Congresso Nacional Africano, um partido ilegal de oposição, pelos 30 atentados à bomba ocorridos este ano na África do Sul. Na cidade do Cabo, milhares de universitários protestaram contra a decisão do governo de impedir campanhas contra o serviço militar obrigatório. A manifestação uniu negros e brancos que lutam contra o racismo. O supercampeão mundial de boxe peso pesado Mike Tyson quebra a mão numa briga de rua, é isso mesmo. E ele deve ficar com a mão direita imobilizada durante 3 semanas, o que pode até prejudicar a luta contra o inglês Frank Bruno, marcada para 3 de outubro em Londres. Mike Tyson disse à polícia que um antigo adversário do boxe, Mitchell Green, o pegou pela camisa e o atacou em frente a uma loja. Mitchell Green, que levou 5 pontos, acusou Tyson de tentativa de assalto. E o brasileiro Joaquim Cruz vence os 800 metros no meeting de atletismo de Berna, na Suíça. Joaquim Cruz, campeão olímpico da prova, fez o tempo de 1 minuto, 44 segundos e 58 centésimos. Nos 1.500 metros, Zequinha Barbosa ficou em 3º lugar. A vitória foi de Mahmoud Kalboussi, da Tunísia. Zequinha fez 3 minutos, 38 segundos e 84 centésimos. A decepção foi Robson Caetano. Nos 200 metros rasos, o brasileiro só conseguiu mesmo o 3º lugar, com fraco tempo de 20 segundos e 44 centésimos. O nigeriano Chidi Mo ganhou, marcando 20 e 31. Uma notícia triste. Terminou mal a tentativa da nadadora brasileira Renata Agonda de atravessar a nado o Canal da Mancha. O barco da Marinha Inglesa que acompanhava a Renata perdeu a nadadora de vista e ela morreu afogada. A travessia estava sendo feita da Inglaterra para a França. No começo da noite, o corpo de Renata foi achado por um helicóptero da Real Força Aérea a 8 quilômetros da costa francesa. Está fazendo um ano que o basquete brasileiro quebrou um tabu internacional. Venceu a poderosa seleção dos Estados Unidos dentro da casa deles e conquistou o Pan-Americano de Indianápolis. Aquela noite histórica foi lembrada hoje com a homenagem aos campeões. A homenagem da Confederação de Basquete foi um almoço no Rio que reuniu a comissão técnica e todos os jogadores. A seleção que ganhou a medalha de ouro no Pan-Americano é quase a mesma que vai a Seul, com exceção de Silvio e André, que não fazem mais parte da seleção. Oscar, o grande astro da equipe, pediu bis na sobremesa e ganhou outra taça de salada de frutas com sorvete. Todos os atletas ganharam um diploma pela conquista do PAN. Marcel resolveu fazer um rápido discurso. Depois dos agradecimentos de sempre, uma brincadeira. Gostaria de terminar o meu discurso com o nosso grito de guerra. Depois do almoço, os jogadores se reuniram à frente de um pequeno monitor para rever os lances da final do Pan-Americano de Indianápolis.
Oscar não parou de sorrir, revendo alguns dos 43 pontos que marcou na partida. Os jogadores acompanharam o videotape com risadas, suspiros e até latidos. Marcel ficou tão empolgado que resolveu narrar a partida mais importante da história do basquete brasileiro. Ayrton Senna, Alan Prost, Ayrton Senna, é o Brasil! Os jogadores da seleção, Ricardo e Valdo, estão fora dos Jogos Olímpicos de Seul. Os dois viajaram agora à noite do Rio para Madrid, onde vão em avião fretado para Lisboa. Valdo e Ricardo devem se juntar imediatamente aos companheiros do Benfica, o novo clube deles. Outro que deve deixar a seleção amanhã é Andrade. Ele está sendo requisitado pelo Roma da Itália. Uma nova convocação deve ser feita na quinta-feira. A seleção está em Maceió, onde joga amanhã contra a seleção de Alagoas. O voo da seleção chegou a Maceió com 3 horas de atraso. Com ela acontece de tudo, inclusive do avião no Rio quebrar na hora de viajar. E veio com problemas. Entre os jogadores não estavam Andrade, Ricardo e Valdo, proibido pelos seus clubes de participar desse jogo em Maceió. Apesar disso, a seleção teve boa recepção no aeroporto. De lá, o time foi treinar no estádio Repelé, onde joga nesta quarta-feira contra o Screte de Alagoas. Tudo começou com manobras de habilidade, aprimorando o toque de bola dos jogadores. Engana-se você se pensa que a seleção brasileira vai ficar aqui em Maceió jogando sempre essa bolinha. Amanhã ela quer jogar um bolão contra a seleção alagoana. A gente realmente está disposto, eu sei que a equipe, a seleção aqui de Alagoas vai vir disposta a vencer e eu tenho certeza que vai ser um grande jogo. A seleção defende seu prestígio. Mesmo assim, o técnico Carlos Alberto já decidiu mudar todo o meio-campo. Em Maceió, ele vai ser formado por Ademir, Milton e Careca. Tenho certeza que os outros jogadores que vão entrar, eles têm condições de render o mesmo que os outros e fazer um bom futebol. O público acompanha a seleção em Maceió e gostou do que viu do treino com bola. Destaque foi Romário. Fez 3 gols mostrando presença na área, muito oportunismo e chute forte. O técnico da seleção brasileira espera até quando pela definição dos jogadores que não estão servindo no momento da seleção? Eu acredito que até quinta-feira nós temos uma solução em definitivo. Desde que sexta-feira eu devo embarcar já com a lista completa. O ex-jogador da seleção e da Portuguesa de Desportos, Enéas, está internado em estado grave no hospital de Guarulhos, na Grande São Paulo. Enéas, de 34 anos, bateu de carro contra uma carreta na madrugada de ontem. Ele sofreu uma lesão no crânio e está em estado de coma. O médico que assiste Enéas disse que o ex-craque está sobrevivendo graças ao aparelho de respiração artificial. Você vai ver daqui a pouco a homenagem do Jornal da Globo ao poeta Menotti Del Picchia, que foi enterrado hoje em São Paulo. Até já. A Igreja Católica Italiana se mobiliza contra o filme norte-americano A Última Tentação de Cristo, do diretor Martin Scorsese. O arcebispo de Milão, Carlo Maria Martini, diz que o filme é pagão e de muito mau gosto, porque tenta descrever a vida de Jesus Cristo sem ter entendido nada e destaca aspectos que reduzem Jesus a uma figura caricatural. A Última Tentação de Cristo vai passar em pré-estreia na Europa dia 7 de setembro, no Festival de Cinema de Veneza, na Itália. Nos Estados Unidos, o filme, em 10 dias, já faturou o equivalente a 112 milhões de cruzados. Foi enterrado hoje em São Paulo o poeta Menotti Del Picchia. Ele estava com 96 anos e foi um dos participantes da Semana de Arte Moderna de 22. Menotti Del Picchia nasceu quase junto com a República e com a libertação dos escravos e chegou a conviver com Machado de Assis e Rui Barbosa. Menotti Del Picchia era o último representante vivo da Semana de Arte Moderna de 22 e foi o poeta brasileiro que viveu mais tempo, 96 anos. Para um poeta, viver até os 96 anos é quase um escândalo. Poetas são seres de pouco tempo nesse mundo. Morriam muito jovens, como os românticos, como Castro Alves. Poucos poetas brasileiros chegaram aos 80 anos. Manuel Bandeira foi um primeiro. Menotti Del Picchia, além de ser poeta, escritor e político, era crítico de arte, pintor, escultor e também ilustrava os livros que escrevia. Até a Primeira Guerra Mundial, ele foi um dos poetas mais populares do Brasil. Os livros As Máscaras e Juca Mulato eram best-sellers e recitados em todos os salões. Mas o Brasil que Menotti Del Picchia viveu
Esse Brasil que ele ajudou a caminhar para a modernidade quando se reunia com outros intelectuais nos salões paulistas da alta burguesia do café, esse Brasil mudou muito. E Menotti Del Picchia foi ficando cada vez mais esquecido, mais silencioso. Ele que sempre viveu até hoje na mesma casa, coisa rara nesse Brasil sempre em construção, morreu em silêncio no mesmo endereço. Avenida Brasil, 2173, São Paulo. Menotti Del Picchia escreveu tantos livros que até ele mesmo perdeu a conta. Entre eles está o poema Juca Mulato, de 1917. Com Juca Mulato, Menotti Del Picchia ousou levar para a poesia a fala sofrida e coloquial do mestiço brasileiro. Sofre, Juca Mulato, é tua sina, sofre. Fechar ao mal de amor, nossa alma adormecida, é dormir sem sonhar, é viver sem ter vida. Ter um sonho de amor, o coração sujeito, é o mesmo que cravar uma faca no peito. Esta vida é um punhal com 2 gumes fatais. Não amar é sofrer, amar é sofrer mais. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e veja agora o Globo Economia. Tchau. Jornal da Globo. Oferecimento Whisky Passport. A Escócia é o lar de Passport. Legítimo Scotch Whisky.